Ok, de volta. Eu vou abrir esse próximo tema, debate, que é o interior e a eleição no interior, a votação no interior. Eu vou abrir com o Vanderlei, que ele fez uma matéria no Jornal Diário de hoje, falando exatamente sobre isso. Antes da eleição, dizia o seguinte: o Tricano ganha no interior. Sempre foi assim, sempre se falou isso. O Tricano vem com a votação maciça do interior. Não se viu, não aconteceu isso dessa vez. Durante a apuração, eu e o Anderson, eu vi, quando a gente estava vendo os candidatos, já estava assim, na terceira parte aí, era o que, por volta de umas 17 horas, 17h30, e o Fidel Faria aparecia muito lá embaixo, muito longe, muito distante. E eu cheguei a comentar aqui, eu falei, olha, não é possível que a votação do Fidel Faria esteja tão baixa, porque outros candidatos, até que se elegeram, já estavam com a votação boa, né? E o Fidel lá embaixo. O Fabinho Filé também ainda não tinha tido uma votação boa. De repente, minutos depois, o Fabinho Filé já começou a subir e o Fidel Faria também. E aí a gente pôde notar que com o crescimento do Fidel Faria e do Fabinho Filé, cresceram também os votos do Leonardo. Leonardo estava ali em segundo, já pulou para primeiro e dali já não saiu mais. Mas o Júlio Rocha bem coladinho nele, né? Bem colado. Mas com o crescimento do Fabinho Filé e do Fidel Faria, que não estavam crescendo, por quê? Porque não estavam ainda computando todas as urnas do interior, principalmente Água Quente e Bom Sucesso. Com esse crescimento deles dois, acabou crescendo também o Leonardo Vasconcelos, que ganhou a eleição. O que aconteceu? Que mistério foi esse e qual é a tua matéria de hoje, Vanderlei? Falando quase que sobre isso tudo. A gente que trabalhou aqui no domingo dando suporte para você e o Anderson no programa que foi transmitido ao vivo, um recorde de audiência, até uma coisa inédita na televisão de Teresópolis, onde bares, restaurantes, grupo de pessoas em alguns lugares, à frente da televisão, promovendo encontros para acompanhar essa transmissão, né? Como era no tempo do rádio antigamente. Foi muito bacana assistir esse movimento. Quente, né? Aquela foto de água quente, né? É sensacional. Aquela agonia ali que a gente todos viviam, né, pelos seus diversos interesses, a gente pela informação que parecia, a gente acha que entende alguma coisa de política, e quando vê aquele movimento da apuração, a gente percebia que não entendia era nada, né, porque não fazia sentido aquilo, né. Mas Teresópolis, ela vota diferente, né, e primeiro a gente deve observar essa questão da força do Tricano no interior. O Tricano foi eleito em 88, e numa época onde a prefeitura tinha uma relação muito forte com o interior, né? Era a educação levava o professor e levava o resultado do exame, fazia a relação política também muito forte, então ele ramificou a importância dele, além dele ser do interior, também tem negócios lá, ele tem um conhecimento muito grande do interior. E o interior é aquele, ele gosta de votar em quem conhece, tá? O eleitor não cai nessa pegadinha de votar em desconhecido, não. Ele procura, e ele olha o candidato, ele sabe que se fala mal dele, diz que é isso e aquilo, mas ele avalia, porque ele já tem essa característica de observação que a gente, no nosso dia a dia na cidade, não cultivou tanto, né? Então, era de se esperar mesmo que o Tricano, mesmo que não fizesse a campanha, se ele não fizesse campanha nenhuma, se ele ficasse em casa, se ele não tivesse essa estratégia que o Rico teve, o Rico foi o vice dele e da publicidade, mesmo sem tudo aquilo que ele fez aqui na campanha, ele já teria os votos do interior, porque aquele voto fiel é dele. Tanto que ele não muda as pesquisas. Por que ele está sempre nas pesquisas na frente e quando chega na eleição ele vem para segundo e terceiro? Se ele estava na frente da pesquisa, é porque aquele voto decidido era dele. E quem ia decidir a eleição, quem sempre decide a eleição é o voto indeciso. O indeciso, que é 1/3 do eleitorado, vai chegando a eleição nos 20 dias, 15 dias, uma semana, ele começa a dizer, eu vou ter que me livrar dessa opinião, eu tenho que decidir votar em alguém. Então, nesse momento, o Tricano fica naquele que já tem, e os outros que tinham pouco passam a ter alguma coisa e logo passam ele ou encostam nele. Então, esse é o movimento da política. Sim. Em função dos indecisos. Agora, o estranho não é você encontrar mais votos do Tricano e do Leonardo no interior, em função do Fabinho, do Bruninho e do Filé e de outros candidatos importantes do interior que fizeram boa votação para vereador e trouxeram o voto amarrado do prefeito, é você perceber essas urnas na cidade com resultados muito distintos. Por exemplo, o Alex ganhou no Sesc.
Uma das primeiras urnas, o Alex ganhou. E ele foi quarto, né? Não tivemos assim, um efeito do Bake ganhar alguma urna, mas o Alex ganhar algumas urnas é uma prova de que o eleitor da cidade também vota diferente. Por que isso acontece? A gente fala muito da cultura brasileira, da cultura regional, Sudeste, Sul, Nordeste, Norte, mas nós temos uma cultura que abaixo da regional, nós temos uma cultura local, uma cultura de região serrana, e uma cultura de Teresópolis. E nós temos a cultura dos bairros, são as microculturas. Então, embora a gente esteja numa cidade com 49 bairros, ainda estou falando do primeiro distrito da cidade, essa cidade também tem uma cultura própria em diversos lugares. É só você observar quando você vai, por exemplo, passa na beira-linha, você vê uma forma de viver. Você vai na Barra do Imbuí, é outra forma de viver. Vai no Campo Grande, na Posse, em Cruzeiro. As pessoas têm umas microculturas que elas são parecidas, mas são um pouquinho distintas. E aí você percebe isso na hora da votação, onde você vê, em alguns lugares, que Fonte Santa, em Meudon, por exemplo, que o Leonardo ganhou. Aí você vê na Santa Cecília que o Júlio Rocha ganhou. Então, você vê esses candidatos, né? Aí mais nos candidatos que estão mais na ponta, Tricano, o Júlio e o Léo, que eles foram ganhando e perdendo ao longo da cidade, né? Mas com pequena margem. Fica com menos 10 aqui, tem mais 20 na próxima, quando vê, fica meio que ali encostado, 500 votos, 1000 votos um do outro, mesmo que foi uma eleição muito disputada entre os três, porque o eleitor não sabia. Na semana da eleição, o eleitor não sabia o que ia acontecer. Os políticos não sabiam o que ia acontecer. Os institutos de pesquisa não sabiam o que ia acontecer. Isso foi muito manipulado, a vontade das pessoas foram manipuladas nessa última semana em função das mentiras, dos boatos, das pesquisas falsas, das pesquisas verdadeiras, né? Porque a pesquisa verdadeira mesmo é aquela que erra. Porque a pesquisa verdadeira, na semana da eleição, era Tricano na frente, né? Era um segundo e terceiro, era um Leonardo em segundo, era um Júlio em terceiro. Isso era real. Só que, quando o indeciso decide, e dependendo do que leva o indeciso a decidir, esse movimento muda. Aí a pesquisa verdadeira, ela não é vista como verdadeira, e uma pesquisa falsa pode virar verdadeira, porque a pesquisa que projeta e joga mentira para configurar aquela projeção, ela acerta, e quando ela era falsa. Então, por isso que talvez o próximo grande movimento da justiça para a próxima eleição vai ser prender essa gente que faz pesquisa falsa, né? Vai ser exigir critérios muito mais rígidos do que apenas aquelas regrinhas de registrar, de apresentar matemático, de apresentar o cálculo de entrevistados por região, que isso aí é só pegar no site do TSE atualizado e ver a quantidade que vai entrevistar em cada lugar, né? Então, ou seja, você pode fraudar uma eleição muito facilmente, fraudar a vontade do indeciso a partir de uma pesquisa falsa. E nós temos, até a semana da eleição, sempre, na eleição do Petro, do Tricano, do Jorge Mário, qualquer eleição, nós temos 1/3 do eleitor que já está bem decidido desde o início, nós temos 2/3 que decide ao longo da campanha e 1/3 do eleitor que só decide na semana da eleição. É um eleitor que busca votar em quem vai ganhar, aí ele se influencia na pesquisa falsa. Ele busca em votar a partir da medição do que ele entende do processo, esse 1/3. Então, ou seja, as eleições você ganha ela com esse 1/3, e não com aquele 1/3 que você já tem, que é o eleitor definido dos políticos tradicionais, ou daquele que vai se encantar com as bandeiras na rua, com os movimentos da campanha, com já ganhou e tal. Esse também vai para o segundo bloco, mas você pode dividir muito bem os votos em 3/3, né? E esse 1/3 final é o 1/3 indeciso. Mas aí, voltando a essa diferença do voto da cidade, e aí olha o voto do interior, e aí você vê coisa que não faz sentido. Por exemplo, na eleição de 2000 na eleição extemporânea, que o Fabinho não era candidato a vereador, não tinha candidato a vereador na extemporânea. Sim. O Luiz Ribeiro fez 1.100 votos em Água Quente, e o Vinícius fez 100. Não, 900 e poucos votos, ele fez 100. Foi a proporção de 9-1. Né? Nessa eleição não foi tanto, né? Tinha os candidatos circulando por lá, então essa eleição o Léo fez 54%, ou seja, mais da metade dos votos. Ele fez mais votos que todos os outros candidatos juntos, na região de Água Quente. Chegou perto disso em Bom Sucesso, 42%.
Né? A gente olha, quando você olha a numeração, a porcentagem dos candidatos ali, você vê Léo 25, 18, os outros 24, 70, 24, 11. Ou seja, foi 24 e 25. Então, em todas as urnas onde um candidato teve 26, 27, 29, é porque ele fez aquela proporção além da média dele. Então, quando chega lá, essa diferença amplia muito. Agora, por que isso? Não é só porque o eleitor do interior ele é tradicional, ele procura olhar mais o candidato. É que também as candidaturas tiveram dificuldade de chegar lá. Então, quem tinha melhores candidatos, candidatos com mais potencial de voto, né, melhor nessa questão do potencial de voto, teve vantagem lá. O Tricano tinha bons candidatos também circulando no interior. Ele tinha, além da presença dele, não tinha tantos candidatos como o Léo teve, candidatos pujantes, mas tinha também a presença dele. Então, acaba acontecendo isso, do interior fazer essa diferença. É claro que também, em função de ser um eleitor mais tradicional, é um eleitor que pensa mais, não cai em pegadinha, não acredita, sabe que tem jornal falso publicando pesquisa falsa, ele está mais ligado nisso, porque ele também tem a mente mais aberta para essas questões. Na cidade, imagina a vida de quem vive na cidade, quem mora numa servidão, quem está com dificuldade para pagar a conta de luz, para pagar a conta do aluguel. As dificuldades na cidade são maiores, a vida nossa é mais instável na cidade, né? Principalmente dessas pessoas mais pobres. E o camarada do interior tem uma vida mais estabilizada. Ele já tem os dias dele ir no médico, o dia dele fazer a colheita, dele fazer a entrega da mercadoria, né? Ele tem uma vida mais organizada, porque a condição em que ele vive permite isso. Então, isso permite também que ele avalie o processo político de uma forma mais equilibrada, não pela emoção. Ele vai muito pela razão, porque, não, o Tricano eu conheço, ele já me fez, ele que asfaltou ali, ele que colocou a escola para fazer, eu voto nele, pronto. Então, ele vai avaliando assim. Ele vai acompanhando o movimento também dos seus políticos. Você vê, nós temos 7 vereadores do interior. Foi o maior número até agora de vereadores dos 21. 7 vereadores eleitos do interior. 7 eleitos. Você tem outros casos, por exemplo, a Larissa, ela fez 1.014 votos. Isso. Né? E é do interior, é de não, e sem contar os mais votados que não conseguiram se eleger. Né? Então, então você mostra, isso mostra o quê? Que existe o eleitor do interior, ele olha para aquele candidato, ele não vota na emoção. Ele não vota apenas no amigo, ele sabe que aquele amigo dele é candidato, mas não vai ganhar. Então ele vota naquele que está na chapa, certinho. Isso tudo faz uma diferença muito grande, mas é pela condição em que ele vive. Ele está no meio da natureza, ele está apreciando aquela lavoura maravilhosa, ele está apreciando as relações, ele tem um ambiente mais fácil para escolher, né? Não dá para se escolher, ter esse ambiente fácil para se escolher, quando você está morando numa servidão que está escura à noite, que você está pisando na vala a céu aberto, que você tem barulhos, que a fiscalização não funciona, a poluição sonora, que há de tudo de errado na cidade. Essa cidade está propícia ao voto ruim. E é por isso, então, que o eleitor vota na emoção, vota na revolta. Roberto Petro, agora você vai ter que analisar tudo que o Vanderlei falou, e aí eu já te encaixo uma pergunta. Esperava-se a eleição do Tricano vindo mais forte, uma possível eleição do Tricano vindo muito forte do interior. O interior mudou a ponto de dar uma eleição para o Leonardo? Eu acho que o Vanderlei explicou tudo muito, muito bem, né? Sim. Mas eu acho que o homem do interior é mais bairrista. Ele é bairrista. Então ele não se influenciou tanto pela fake news, pelas mentiras, por tudo isso. Ele gosta de olhar na cara das pessoas e decide em função disso. Eu acho que o Tricano ele cometeu um grande erro no interior dessa vez. Quando ele foi para Água Quente fazer comício e resolveu bater no Fabinho Filé, ele perdeu o voto. Porque por mais ele bateu numa pessoa que era querida da comunidade, que ajudou aquela comunidade. E aí ele cai no descrédito. Eu acho que essa volúpia, esse desejo do Tricano, o Tricano não engole certas coisas. Ó, não ficou comigo, sou contra, acabou, e se tiver que bater, eu vou bater, e ele bate mesmo. Fez empate isso com o Fidel. Então, na verdade, todos os lugares do interior que tinha candidato a vereador, que estava na chapa do Léo, e que eram lideranças, e que tinham o poder de voto, o Tricano, de alguma forma, ele bateu a ponto de perder voto.
Então, eu acho que os fatores que fizeram Perfeito, com que o Leonardo ganhasse no interior foi a capacidade que o Leonardo teve, né, de entrar no interior, de mostrar a cara no interior, de participar, de ter esses vereadores como aliados que efetivamente carregaram o nome do Leonardo, né? Os comícios que ele fez tiveram um efeito importante, né? As pessoas que cercavam ele, você pega o Petro nem tanto, mas eu fui prefeito. Então, falar desse distrito aqui, do segundo distrito, o Tricano nunca foi forte ali, né? Na verdade, nunca foi forte ali. E a gente teve um trabalho muito melhor ali, até por causa da questão do pedágio, enfim. Tudo isso funcionou. Mas o Leonardo teve um trabalho ali importante. Quando você vai, né, para o terceiro distrito e você tem um trabalho também que foi feito com muita importância, as pessoas ficam ressabiadas. E aí o Tricano perdeu em função, eu acho, desse erro estratégico de querer bater nos candidatos que estavam com o Léo. E os outros, né, o Alex, ele manteve a performance dele, caiu um pouco mais no interior, porque não tinha poder de penetração no interior. E o Júlio, né, conseguiu ainda fazer uma votação, mas é o que eu digo, o homem do interior ele é mais bairrista, não acredita tanto em mentiras, e uma grande parte deles passa na porta de Guapimirim, né, porque carrega a sua carga, passa por ali e vivencia uma outra realidade. Então você quer dizer que o Léo agrupou melhor? Que o Léo Sem dúvida alguma. Vieira, ele tinha Vargem Grande, em Bom Sucesso ele tinha Fidel e Larissa. Isso que eu estou lembrando aqui os mais votados. Ele agrupou melhor? Sem dúvida alguma. Ele pegou os melhores candidatos a vereador, os melhores, eu falo em potencial de voto, pelo amor de Deus, né? E conseguiu que esses estivessem do lado dele. Entendeu? Do resgate. A candidatura de Leonardo fez uma coisa interessante. Sim, você olha para os candidatos de Leonardo, a gente olhou nas convenções, eu pensei, o Leonardo pegou 5 partidos e o Alex está com 7, o Tricano está só com 2. O erro que eu vejo no Tricano foi achar que a sua figura era mais importante do que a questão de grupo. Então, o Tricano, as pessoas sabiam que ali o Rangel e o André seriam os mais votados, já sabia de antes, o candidato também percebe isso. O Leleco foi o terceiro mais votado. As pessoas sabiam aquela proximidade. Então, aquele inteira da chapa foi meio que sim, vem para cá. Então, ele teria que talvez buscar mais 2, 3 partidos, porque ele sempre foi candidato de muitos partidos. Eu lembro do Tricano com 10, 12 partidos. Quando você tem muitos partidos, você tem muita responsabilidade a mais, mas você tem um exército maior. Não há que se discutir da fidelidade dos candidatos Tricano, tanto no PP como no Avante, fora o Silvinho Despachante, que migrou para o Léo, para o Júlio logo no início, e migrou numa conversa de consenso, ele não estava tendo as vantagens lá para ser candidato, foi para o outro lado. Mas o restante ficou muito fiel. Mas eram poucos candidatos, dava menos de 30 candidatos. Aí você pega o Leonardo com 110 candidatos em 5 partidos, e o outro, o Alex, com quase 140 candidatos em 7 partidos, mas eram partidos que estavam lá porque o prefeito mandou, porque o deputado mandou. É diferente. Aí você olha para os 5 partidos que o Leonardo montou, que ajudou a montar a nominata de candidato a vereador, teve candidato a vereador que na reta final estava mais preocupado com a eleição do Leonardo do que com a sua eleição. Verdade. E você tem um Serginho, por exemplo, que estava assim, o Fidel com uma garra em Leonardo, que ele pedia primeiro o voto de Leonardo para pedir voto para ele. Né? O Fabinho lá no interior, o Fabinho é uma coisa assim que você tem que analisar mais profundamente, porque o Fabinho ele vinha de eleições, de mandatos, em que ele era um porta-voz, um despachante dos interesses daquele pessoal de Água Quente junto ao governo. O Fabinho está amargando há 5 anos uma oposição ao prefeito. O prefeito não deu nada para ele, não deixava ele andar em nada, prejudicava no que podia. E ainda assim o cara é o mais votado e é votado com aquela. O eleitor não abandonou ele, porque esse tipo de candidato que faz favor para o eleitor é complicado. O eleitor foge dele quando ele não está dando o favor. Quando ele não leva aquele exame, quando ele não resolve aquele problema do quebra-mola, quando ele não consegue trocar aquela diretora da escola que está atrapalhando em vez de ajudar, quando ele não faz isso, o eleitor abandona. Tanto que eu sinceramente, eu olhei para o interior e falei, o Fabinho não vai ter uma votação tão boa, não, porque depois de 2 governos,
contra o prefeito e o prefeito não dando nada para ele, não tem como ele fazer voto. Mas o Fidel E foi ainda a mesma assim- coisa. Mas E o Fidel partiu para uma briga aberta com Exato, o Sim, mas o Fidel ministro. estava vindo de uma votação de 800 votos para crescer. O Fabinho não, ele sempre aquela faixa de 1.500, 2.000 votos, ele sempre foi muito bem eleito. Então você tem uma... E o povo lá de Água Quente, ele é mais dependente, né? Ele precisa mais de um despachante, é o ponto mais distante do município, né, com relação à cidade. Então, se o vereador lá não consegue contentar o seu eleitorado, ele pode ter a resposta na urna, assim. O cara dá aquela enganada nele e não fica. E olha a fidelidade do povo de Água Quente com o filé lá. Então, ou seja, é uma coisa assim, meio que incomum, porque ele conseguir se manter junto ao eleitor, o eleitor fiel a ele, mesmo ele não dando o retorno, e o eleitor entender que não está dando retorno porque o prefeito é isso, e aquilo, ele viu isso. A empolgação do pessoal de Água Quente, ou seja, eles têm o Fabinho Filé como ícone deles, e que está na hora da boa e na hora da ruim, né? Porque imagina um vereador, líder de uma região dessa, que influencia junto à eleição de prefeito, no governo, né? O que ele pede é ordem, o que ele pede, né, vai ser respondido pelo prefeito. E depois de 5 anos, sem essa população receber nada do vereador, ainda assim, essa população vota no vereador. Olha, não tem como não reconhecer. O prefeito era muito ruim também, né? O prefeito não atrapalhou o que pôde, né? Mas o vereador... Porque a partir do momento que o prefeito é ruim, não faz nada para ninguém. O cara olha assim, só para esse prefeito se dar mal, né? Numa reta final, ele fez algumas coisas em Água Quente, em que o Fabinho não brigou contra. Exato. O Fabinho ele foi muito inteligente. Ele chegou à população e falou, ó, o cara agora vai botar a ambulância SAMU aqui, que eu pedi tem 5 anos atrás. Está botando agora em nome de outro vereador, outro candidato, só para me prejudicar. O eleitor não é bobo. O eleitor não é bobo. É isso que eu O te eleitor falar. O eleitor percebeu. não é bobo. Sim. Está fazendo asfalto agora, que eu tinha pedido há 5 anos, está fazendo em nome de outro vereador. Então o eleitor chegou lá e falou, olha só, o que ele está fazendo não é para atender a população. Mas essa capacidade de observação que o eleitor do interior tem mais. Porque a isso aí. condição em que ele Isso vive aí. permite ele avaliar mais. Ele tem uma de vida forma mais regrada, melhor. mais certinha. É aquilo, é acordar aquela hora, é fazer isso. Anoiteceu é hora de dormir, É né? verdade, Aqui não não. tem jeito. Vocês, quem será Léo a partir de agora? Pessoal do Facebook, já eu vou por aqui, tem muita coisa interessante, né? Inclusive, Elza, já vou falar sobre você, Elza. Está aqui com a gente. Vanderlei Peto, o Tricano é um líder político, não tem como Não, se dizer isso que aí não. não se contesta. Você hoje continua sendo um líder político, né? Porque você continua fazendo política, continua sendo o amigão de todo mundo. O Robertão, se estivesse vivo, seria um líder político, esse eu tenho certeza. Agora, outros desapareceram. Apesar do Léo ser vereador e já ter sido secretário, ele passa a ser, a partir de agora, um novo líder político da cidade. Ele só tem 41 anos. Eu acho que sim. Agora, isso só se vai solidificar a partir do trabalho dele na prefeitura. Trabalho dele. Entendeu? Eu acho que existe... O Léo hoje, por incrível que pareça, né, normalmente o que a gente observa? Ganhou a eleição. Aí você vai encontrar, como eu falei, né, 60 mil pessoas votaram nele. Isso acontece muito, é muito normal, é muito natural. Né? Só que em função desse aparelhinho que está na tua mão aí, o Hélio, né, em função do WhatsApp, em função do meio de comunicação, tem gente ainda hoje batendo no Léo. Ontem eu fui atender lá em Guapimirim, eu atendo 15 dias atendo uma clínica lá em Guapimirim, nada a ver com a prefeitura, né, uma clínica particular. E o comentário lá é que o Júlio está esparramando que ainda vai ser o prefeito, que o Léo não vai assumir. Né? Como se isso pudesse acontecer. Mesmo que acontecesse, não era ele que assumiria. Mas não existe a menor possibilidade. Esse rancor do eleitor, ele se entende. Tá? Isso aconteceu com Jorge Mário em 2008. Naqueles primeiras semanas, primeiros meses de governo, havia ainda aquelas pessoas que não admitiam a vitória dele. Então, isso aí é daquele que não admite a vitória, não admite a derrota, porque ele se convenceu de que ele estava escolhendo tão bem, principalmente com relação, não tanto quanto o Tricano. O voto Tricano é um voto já consolidado, e ele o Tricano não avançou nesse eleitorado indeciso. Mas aquele eleitor aquele um terço do eleitorado, que nos 15, 20 dias da eleição ele define o voto,
Ele define a partir de uma maturação que ele vem fazendo, de uma escolha, das influências que ele vem sofrendo, e ele pensa, pô, descobri a pólvora, né? Esse é o cara. E aí ele vai e se decepciona. Então esse rancor se justifica. Então o cara não aceita a derrota. Ele não aceita que o outro ganhou, se ele, com toda a sua sabedoria, escolheu daquela forma. Isso é um processo que vai precisar do governo estabelecer e mostrar que não é aquilo que ele pensa, né? Que o governo, que ele não é aquela. Que ele, primeiro, vai ter que mostrar que ganhou de fato, que vai ser diplomado, vai tomar posse, porque essas mentiras sempre vai ter. Né? Você vê, essa mentira que em novembro vai ter uma audiência onde o eleito pode ser preso, na verdade vai ter uma audiência de instrução e julgamento, uma audiência que pode fechar com um processo fraudulento que havia sido aberto, né? A partir de notícias montadas, né? Uma coisa que já acabou na justiça, inclusive, o próprio Ministério Público já pediu para acabar, aquela questão da prisão dos vereadores, não sei, essa coisa. Aí tinha esse elemento, né? O fato de ter marcado uma audiência, inclusive, para depois da eleição, é uma sabedoria da própria justiça, para que que acontece nessa audiência não influencie na vontade do eleitor, né? Apesar disso, tem aquelas pessoas que montam essas informações mentirosas para confundir. Mas vem mais do rancor daquele que não admite que, depois de tanto tempo maturando uma decisão, quando decide, dizem para ele que a decisão estava errada, porque o resultado das urnas disseram para ele que a decisão estava errada. Mas é um processo que passa muito rapidamente, assim que o governo estabelecer, isso se desmente e acaba. O Léo, de acordo com o que vai acontecer daqui para frente, se transforma aí no mais novo político, líder político aqui de Teresópolis. E resta também agora, no futuro, não agora, mas no futuro, né, caso o Tricano não venha mais candidato, para onde vão migrar aqueles votos que o Tricano tem numa próxima eleição. Mas isso é assunto para daqui a algum tempo, não é para agora. Com a gente aqui assistindo o programa, Elza Pacheco. Bom dia, está lá em Cabo Frio, danada, hein? Bom dia, Hélio, assistindo... não, está em Teresópolis. Assistindo em Teresópolis. Abraços para você e para os queridos Vanderlei e Roberto Peto. Deus os abençoe. Tem mais aqui comentários interessantes. Peto, você andou, Ana Botelho, Peto, você andou lado a lado e com carisma que você tem, assim como Luiz Ribeiro e todos aqueles que fizeram a campanha tentaram fazer de forma alegre e respeitosa. Foi assim, né? Não podia ser diferente. Ana Botelho. Só que a gente viveu, e a resultado da eleição prova isso, né? Veio uma chuva de problemas que eram jogados no ar a todo momento. Cada dia tinha uma fofoca diferente, cada dia tinha uma mentira diferente. Então, a questão da merenda que tentaram colar no Leonardo, e colou, porque até hoje ainda falam disso, como se fosse uma verdade. Uma mentira muito grande. Isso atrapalhou muito a eleição do Léo, né? Tanto é que, se você analisar, eu estava vendo no diário, e vocês fizeram, o Vanderlei fez um levantamento dos locais principais, né, de região em que o Léo ganhou, em que o Léo perdeu. Aí você vê o seguinte, onde o Léo teve a sua embora tenha sido muito equilibrado, né, a sua menor votação, seus menores percentuais, foi em áreas onde são mais sensíveis à fofoca, ao bochicho. E se você for observar a classe social, você começa a observar isso daí. São aqueles nichos de população que estão um pouco distanciados dos serviços que a prefeitura oferece. Né? Exatamente. São distanciados da cidade. Exatamente. Né? Estão dentro da cidade, mas distanciados dos serviços da cidade. E aí são sensíveis a esse tipo de coisa que não sabe se é verdade ou se é mentira. Muita gente daquilo, né, dos bairros que votou, você sabe, olha, não tem filho na escola pública para falar da merenda. Então acredita que a merenda realmente teve problema. Entendi. Entendeu? Então não tem Até porque a merenda tem sido a grande crítica dos governos, da prefeitura, ao longo de vários governos. Então, se alguém diz, tudo isso é culpa desse cara que fez isso, só porque teve uma citação numa matéria ou numa situação de apuração e tal, ele vira o grande vilão de tudo isso. Né? Aí você olha, eu estava vendo, fiz uma busca recentemente na rede do jornal, eu encontrei lá uma matéria de problema de merenda no período em que o Léo foi secretário. Foi o que eles pegaram muito disso. Eu encontrei 8 ocorrências de meio ovo e depois de 1/4 de ovo em cima do arroz na merenda nesse atual governo. Aí você tem 8 ocorrências
de irregularidade nesse atual governo, que é uma memória recente, as pessoas lembram. Saiu semana passada, saiu mês passado, saiu 3 meses atrás a matéria no jornal. A criança chegou em casa reclamando da merenda 8 vezes. Mas fala-se do Léo. Mas lembra-se do Léo de um período de 2014, 2013, lá atrás. Né? Então aí aquilo ganha uma dimensão muito grande, e aí tudo aquilo vira na conta daquela ocorrência. E de uma vez... E o Léo tem uma coisa, ele não desmentiu, ele não entra com isso, não aconteceu, não, ele reconheceu realmente, foi uma coisa pontual, ele falou isso no debate, mais de uma vez, ele não negou, ele não mentiu de que não teria acontecido, e que pode acontecer, porque a Secretaria de Educação, primeiro que o secretário de Educação não é o dono de todo o modelo da administração da educação, ele depende de procuradoria, depende de administração, quem compra merenda é a administração. Se há um equívoco, se a empresa da merenda não está recebendo em dia, que é problema da Fazenda, né? Quem vai pagar a conta é o secretário de Educação, porque o fornecedor que faz, ele sem dinheiro, ele tem que diminuir a qualidade da merenda. Segura aí que eu tenho que ir para o comercial, e o Arthur botou aqui, Arthur Nequemi, o povo daqui é muito acomodado, não corre das coisas que a cidade precisa, os políticos fazem o que querem. Veja o prefeito do Rio, está se entregando e entrega muito mais. Aí ele faz esse comentário e falando sobre o povo que é acomodado. Alessandro Nogueira, a votação em Água Quente foi reflexo do abandono de mais de 10 anos. Só Fabinho, Leonardo, Dr. Luiz e Dr. Roberto apareceram por aqui. O povo do interior não é bobo. Somente no período eleitoral que aparecem um monte de turistas políticos tentando pegar carona em obras eleitoreiras. Aí ele fala sobre a RJ 242, o SAMU, né? Ele vem fazendo todo uma avaliação sobre o interior. E fala também sobre o Zé Carlos da Estufa, enfim. Tem mais aqui. Ana Botelho, o comício de Água Quente foi maravilhoso. Fabinho Filé, gente que cuida da gente. Será a primeira vez que o Alessandro, será a primeira vez que o Fabinho Filé irá ter um prefeito ao seu lado. Antes, no primeiro e segundo mandato, só teve prefeitos trabalhando contra. E continua as pessoas aqui. Água Quente ligado. Manda um abraço. Não só o povo de Água Quente, como o povo do interior todo. Pessoal de Vieira está ligado aqui com a gente. Pessoal de Água Quente, sempre. Água Quente tem nos dado um retorno muito grande de audiência. E o pessoal de Bom Sucesso também. E outros lugares também, Albuquerque. Aqui, a partir de Albuquerque, ali, Venda Nova, Vargem Grande. A gente tem tido uma audiência muito grande em toda essa região. Me dá um comercial rápido e a gente volta debatendo eleições e vamos já para a Feirinha do Alto.